Olá pessoal do canal Psiquiativa, sejam bem-vindos mais uma vez a esse canal. Desde já quero agradecer a todos vocês que têm inscritos nesse canal, gratidão a vocês que têm aí compartilhado o nosso conteúdo, a vocês que têm aí nos ajudado de alguma forma, seja compartilhando, curtindo, comentando, interagindo com a gente nesse canal, isso é muito importante. Pessoal, hoje nós vamos trabalhar sobre um assunto muito importante, até mesmo porque já tinha algumas pessoas que estavam aí me pedindo, para gravar um vídeo para falar a respeito desse assunto. E então hoje nós vamos falar a respeito de como reprogramar a nossa mente para o sucesso, ok? O vídeo de hoje é como reprogramar o nosso vídeo para o sucesso. Pessoal, e como eu não quero, até porque por questões de comentários de algumas pessoas, e como eu disse, todo comentário, pessoal, ele é válido, né? A gente tá gravando os conteúdos, então todos os comentários a gente vê, a gente percebe, a gente sempre está aí à procura de estar melhorando aí nos nossos conteúdos. Então, não fique preocupado aí de comentar, tá? A gente está aqui aberto aí para os comentários. E como algumas pessoas já tinham comentado, então nós vamos direto para o assunto, pessoal. Mais uma vez, só quero me apresentar aqui, meu nome é Ricardo, esse é o canal Psiquiativa, um canal de autoconhecimento, um canal de desenvolvimento pessoal e também de espiritualidade, pessoal, de desenvolvimento no geral. Esse vídeo de hoje, nós vamos falar a respeito de reprogramar a nossa mente para o sucesso. Desde já, pessoal, só quero pedir uma coisa. Se inscreva aí no canal, compartilha os nossos conteúdos, coloque nos comentários aí o que vocês estão achando desse conteúdo, para que a gente possa aí, de alguma forma, estar avaliando, ver o que pode ser melhorado, a gente poder estar aí gravando conteúdos de qualidade, valeu? Então, vamos para o vídeo? Então vamos lá, pessoal, reprogramação mental. O que é reprogramação mental? E aliás, o que é reprogramar a minha mente para o sucesso? A primeira coisa que eu preciso ter, pessoal, na minha consciência, deixa eu melhorar um pouquinho aqui. A primeira coisa que eu preciso trazer como consciência é o significado da palavra sucesso, porque também não adianta nada a pessoa falar sobre reprogramar a mente para o sucesso, mas tem muitas pessoas que não sabem qual que é o real significado da palavra sucesso. Então, sucesso, pessoal, em primeiro lugar, tem a ver com a realização de alguns objetivos. E também a gente avaliar o seguinte, que eu não tenho como medir o meu sucesso pelo seu. Então, sucesso, pessoal, é obter resultados diferentes para cada tipo de pessoa. Então, sucesso para um vai ser dinheiro, sucesso para outras pessoas vai ser a realização, de certa forma, a compra de um bem. Para outros vai ser a conquista da saúde, a recuperação da saúde. Para outras pessoas vai ser aquela promoção do trabalho. Então, não tem como definir sucesso em uma coisa só. Sucesso vai ser resultados diferentes para pessoas diferentes. Então, cada um espera obter resultado diferente em cada área específica. Então, essa é a primeira coisa que eu queria já estar respondendo isso aqui, para a gente entender o que é reprogramar a nossa mente para o sucesso. Então, é reprogramar a nossa mente para alcançar aquele objetivo que a gente espera alcançar. Entendidos? Então, vamos lá. Agora, o que é reprogramar a mente, Ricardo? E aí é o assunto que nós vamos falar aqui, pessoal.
Primeira coisa que nós precisamos entender sobre reprogramação mental, pessoal, é que ao longo da nossa vida, ao longo da nossa existência, principalmente na nossa infância, eu já falei aqui anteriormente, mas eu preciso voltar um pouquinho nesse assunto. Você já foi, desde a sua infância, codificado de alguma maneira. Então, todos nós já fomos programados desde a nossa infância até a nossa vida adulta ou até a idade que você tem hoje. Então, as crenças que você tem, os pensamentos que você tem sobre religião, sobre fé, sobre Deus, sobre política, sobre casamento, relacionamento, sobre sucesso, sobre dinheiro, tudo isso está codificado na sua estrutura psicológica. Então, essa é uma das primeiras coisas que nós precisamos entender. Então, você já está codificado, seja de certa forma para o sucesso ou também até mesmo para o fracasso de certa forma, e eu vou explicar aqui o porquê. Então, pessoal, quando nós já recebemos essas informações ao longo da nossa vida e tudo isso foi ditado de certa forma, ou vamos dizer assim, tudo isso foi de certa forma programado pelo ambiente que nós fomos criados, pelas pessoas que nós fomos criados, pelo meio social que nós fomos criados. Então, tudo isso determina o sucesso ou fracasso que você tem na sua vida nos dias atuais, tá? Mas qual que é o mais interessante de tudo isso? É você saber, pessoal, que você não precisa ser escravo disso a vida inteira. Então tem pessoas que falam, Ricardo, até hoje eu só tive fracasso. Então, pessoal, você não precisa ser escravo do fracasso, ok? Nós só... De certa forma, pessoal, você só consegue viver a vida dessa forma uma vez que você não tem consciência. Mas já que hoje esse vídeo veio para te trazer essa consciência e tornar você consciente de que você foi programado de alguma forma, então a partir de agora você já começa a ser livre para poder viver uma nova vida e para poder construir uma nova história. Mas eu vou explicar mais claramente para a gente entender como que funciona tudo isso. Então, pessoal, nós precisamos entender que a nossa mente foi programada com padrões de pensamentos, com crenças, com hábitos, certo? A questão da religião, né? Como eu já falei aqui, a sua fé, os seus dogmas, os seus valores familiares, a ideia que você carrega sobre dinheiro, sobre sucesso, sobre talentos, sobre escola, sobre faculdade. Então, todas essas ideias que você carrega na sua mente hoje foram coisas que foram repassadas de certa forma através de informações repetidas vezes e de alguma forma isso se fixou na sua estrutura psicológica. É como se tivesse codificado, formou um código na sua mente. Então, muitas pessoas hoje que não conseguem dar certo na vida, muitas pessoas hoje que não conseguem alcançar determinados objetivos, muitas das vezes a culpa nem dela infelizmente, a culpa, na maioria das vezes, foi o meio que as pessoas viveram, o ambiente e também os seus tutores, as pessoas que eram responsáveis por você, tá? Mas é lógico que, como eu já falei aqui, nós não podemos culpá-los, pessoal, porque também, provavelmente, os nossos tutores, as pessoas que foram responsáveis pela nossa criação, também receberam essa mesma codificação, ok? Então, não são culpa deles. Nós precisamos assumir a responsabilidade pela nossa mudança. Então, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Então, as suas crenças, seus hábitos,
o seu meio que você convive, as ideias que você tem de mundo, a visão, de certa forma, foi codificada. Então é como se você tivesse pegado um óculos, de certa forma, e colocado sobre os seus olhos, e tudo que você vê no mundo nos dias atuais estão totalmente relacionados a essas crenças, esses valores e esses padrões que foram inseridos na sua mente. E qual que é o problema de tudo isso, Ricardo? Porque, no caso, pessoal, para quem quer ter sucesso na vida, para quem quer alcançar alguns determinados resultados, então isso vai demandar muito da forma com que você vê o dinheiro, com a forma que você aprendeu a respeito do dinheiro e a respeito do sucesso. Então, se você ouviu a vida inteira, pessoal, por exemplo, e principalmente tem muitas pessoas, eu mesmo me identifico porque, de certa forma, no meu processo de criação, eu fui criado num lar muito religioso, aonde as pessoas, de certa forma, elas falavam a respeito, não se falava a respeito de dinheiro. Você já deve ter passado por isso. Antigamente era muito difícil dos pais sentar à mesa e explicar para os filhos como que funciona todo o processo do dinheiro, como investir o seu dinheiro, a respeito de trabalhar, conquistar o seu dinheiro, de certa forma guardar uma parte, investir uma outra parte, né? Ou também nós não podíamos falar de dinheiro com os nossos pais. Eu, pelo menos, no meu processo de criação foi assim, e acredito que com você também. Então, quando você se sentava à mesa, ou se é que até tinha uma mesa na sua casa, o assunto dinheiro era tabu, pessoal, né? Assim também como sexo, assim como outras coisas, religião também. Então, sempre quando nós queríamos falar alguma coisa com os nossos pais, muitas das vezes eles mandavam a gente calar a boca e não nos explicavam o porquê daquilo. Então, essa falta de explicação, pessoal, essa falta de direcionamento, de certa forma, de sentar, explicar, falar, olha, filho, o dinheiro é assim, você usa o dinheiro para poder investir, você usa uma parte do seu dinheiro para poder pagar suas contas. Então, pessoal, por falta dessas explicações, nós fomos, de certa forma, moldados com um monte de dúvidas. Então tem muitas pessoas hoje que se tornaram adultos e até hoje não sabem como administrar o seu dinheiro, porque não foram programados desde a sua infância para poder lidar com a questão financeira. Inclusive eu vou gravar um vídeo aqui, pessoal, onde eu vou falar 100% de educação financeira. Eu sei que tem muitas pessoas aí que têm falado, Ricardo, seu canal é um canal de autoconhecimento. É igual eu falei, pessoal, esse é um canal diversificado, ok? O meu conhecimento vai muito mais além, então tudo aquilo que eu puder ensinar para vocês através de coisas que eu tive que aprender na força, pessoal, no dia a dia, quebrando a cara, e hoje eu sei lidar com isso, eu quero ensinar isso para vocês hoje, ok? Então, como eu disse, não se podia falar de dinheiro com seus pais, não se podia falar a respeito dessas coisas, então você, de certa forma, não soube como lidar bem com o dinheiro. Então o dinheiro era coisa comum para você, era só uma coisa que servia para pagar a conta, para colocar comida dentro de casa. Então isso, de certa forma, criou em você, de certa forma, uma imagem do dinheiro, que o dinheiro só servia. Então você cresceu com essa ideia de achar que dinheiro era somente para poder comer, colocar comida dentro de casa e pagar as contas. E nós sabemos que, na verdade, hoje, né, nós sabemos que não é bem assim que funciona. Então, essas outras coisas são o quê? São os valores que foram te passados. Os valores, as crenças. Então, às vezes, por exemplo, você veio de um lar também, aonde que os seus pais, muitas das vezes, muitos pais religiosos, como eu disse, pessoal,
eles falavam a respeito da Bíblia, mas não nos ensinavam o contexto que aquela palavra estava dizendo. Então, muitas das vezes, por exemplo, você já deve ter ouvido na infância falar que o quê? Que o rico não vai para o céu, né? Que pessoas que são ricas, isso não está na Bíblia, mas você já deve ter ouvido falar também que pessoas ricas são desonestas, que os ricos só adquiriram riqueza por causa, de certa forma, porque são pessoas trapaceiras, enganosas. Então, essas coisas criaram na sua mentalidade uma aversão à riqueza, a ter dinheiro. Então você muitas das vezes lá na sua infância, sem perceber o que você disse, pelo fato da questão familiar, então você falou, olha, então eu não quero ser rico, porque se ser rico é ser desonesto, é ser trapaceiro, eu prefiro não ser rico, entende? Então isso foi uma crença que foi estabelecida na sua mente e até hoje você paga o pato por causa disso. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque a primeira coisa que nós precisamos entender, pessoal, são esses códigos que foram criados no nosso subconsciente. Porque se você não trazer a consciência, ter consciência de que foi isso que aconteceu com você, você não vai conseguir fazer mudança e não vai conseguir obter os resultados que você quer na sua vida. Por quê, Ricardo? Porque isso, pessoal, que eu estou falando, não se trata só de sucesso financeiro, como eu falei aqui. Então, você pode ter ouvido a respeito de saúde, né? Muitas das vezes os pais que falavam, né? Fazer academia, por exemplo, isso é pra gente que não tem o que fazer, ficar levantando peso, que besteira, a gente tem só que trabalhar. E aí você, de certa forma, você colocou essa ideia na sua cabeça, que gente que fica pegando peso na academia, pra que isso, pra que fazer isso? E aí, muitas das vezes você deixou de cuidar da sua saúde, hoje você está com sua saúde comprometida. Então, tudo isso, pessoal, foram códigos que foram, de certa forma, aí colocados na sua mente e aí fizeram com que você ficasse bloqueada nesse tipo de pensamento. Então, você coloca esse óculos, como eu disse. Então, todas as vezes que você olhar para alguém que está ganhando dinheiro, ou para alguém que está cuidando da saúde, você vai sempre se lembrar daquelas frases que você ouvia na sua infância. Então, e você vai ter que sempre conviver com aquele tipo de pensamento. Mas a notícia boa é, como eu disse, pessoal, que nós estamos aqui para poder reprogramar a nossa mente para o sucesso. Se você ficar até o final desse vídeo, eu sei que você vai aprender e você vai fazer mudanças extraordinárias na sua vida. Então não deixa de ficar até o final desse vídeo. Então, pessoal, primeira coisa é o quê? Nós entendermos que foram coisas que foram codificadas na nossa estrutura psicológica. Então estão lá no seu subconsciente, estão gravadas lá, meio que estão arquivadas lá, sabe? E aí, de certa forma, todas as vezes que eu for viver uma determinada situação que for parecida com aquilo em si, como eu disse, se foi dinheiro, você vai sempre ter uma certa aversão sobre dinheiro. Se for sobre riqueza, você vai ter uma aversão à riqueza. Por exemplo, casamentos. Às vezes você veio de um lar onde os seus pais eram divorciados. Então, muitas das vezes você viu seu pai falando mal da sua mãe, ou vice-versa, você também ouviu a sua mãe falar a vida inteira que homem não presta, e principalmente no caso das mulheres, né? Então, o que isso vai acontecer, pessoal? Isso aí vai criar dentro da sua estrutura psicológica, de certa forma, ali, aquele arquivo, e aí onde você vai criar a seguinte ideia: todo homem não presta. Então, todas as vezes que você vê um homem que não presta, ou você vê um homem, de certa forma, você vai falar, olha, aquele homem não presta. E isso, de certa forma, vai dificultar com que você se envolva em relacionamentos com pessoas sérias, com pessoas que realmente vale a pena. Um dos maiores desafios que muitas mulheres hoje têm
que enfrentam é justamente isso. Tem muitas mulheres aí em terapia, em psicologia, que vão falar a respeito disso. Poxa, eu não consigo encontrar um homem bom. Mas é por quê, pessoal? Porque muitas das vezes na sua infância você passou por esse tipo, vamos dizer assim, esse tipo de treinamento, que é meio que fosse um treinamento. Seus pais estavam te treinando para a vida, mas infelizmente muitos acabou treinando para o fracasso. Então muitas das vezes as mulheres vão envolver com o quê? Com homens que não prestam. Então, pessoal, tudo isso são resultados de crenças e bloqueios limitantes que foram passados no decorrer da nossa infância. Então, como eu disse, tudo isso foi codificado na sua estrutura psicológica. Então, aversão a dinheiro, aversão à riqueza, casamento, relacionamento, negócios ou qualquer outra coisa, tudo isso vai estar ligado com as informações que você recebeu ao longo da sua infância, ok? Até aqui entendido? Agora, Ricardo, então como que eu faço para poder mudar isso? Já que eu já vim desse sistema, eu já fui treinado dessa forma, eu não fui ensinado sobre dinheiro, sobre investir, eu não fui ensinado como me relacionar com pessoas boas. Como é que eu faço para mudar essa visão das pessoas, esse pensamento que eu tenho, que todo mundo quer me prejudicar, que todo mundo quer me passar a perna, que não existe pessoas boas no mundo para se relacionar? Justamente o que nós estamos fazendo aqui hoje, pessoal. Só existe um jeito de fazer isso, é a reprogramação mental. Então, e como é que eu faço isso? E é o que eu vou falar com vocês a partir de agora. A primeira coisa que nós precisamos entender, pessoal, que toda mudança que a gente queira fazer na nossa vida, nós temos que cortar o mal pela raiz. Então a primeira coisa que você precisa entender é que tudo isso está codificado na sua estrutura psicológica. Então, em outras palavras, para mudar toda essa realidade hoje, você precisa mudar a sua mentalidade. Inclusive, pessoal, riqueza e pobreza ou fracasso, vamos dizer assim, é uma questão de mentalidade. Então, se você pegar uma pessoa de mentalidade pobre e você der para ela R$1 milhão, provavelmente, pessoal, dentro de poucos meses aquela pessoa vai gastar todo aquele dinheiro. Por quê, Ricardo? A gente pode pegar isso aí, pessoal. Você pode pesquisar a maioria das pessoas que ganharam dinheiros aí em casa lotérica, pessoas que participaram de reality show, você vai ver que hoje muitos deles estão aí quebrados na vida. Por quê, Ricardo? Porque não tiveram a programação mental da educação financeira. Os pais, na infância, não ensinaram como administrar dinheiro. Então você pode dar R$1 milhão para essa pessoa, que ela vai gastar tudo, entendeu? E vai voltar muitas das vezes precisar depender de favor das outras pessoas, de familiares. Então, riqueza, pessoal, sucesso é uma questão de mentalidade. Então você precisa agora criar uma mentalidade para o sucesso. Você precisa agora trabalhar na sua mente. É um processo que começa, pessoal, de dentro para fora. Então, se você não mudar a sua mente, nada muda. Não adianta trocar de roupa, pessoal. Por isso que eu falo, não adianta trocar de roupa, você precisa trocar de mentalidade, você precisa mexer na sua estrutura psicológica. E qual que é a boa notícia, pessoal? É que é totalmente possível. Nosso cérebro, pessoal, trabalha por neuroplasticidade. Isso significa que a nossa mente, pessoal, tem o poder de fazer mudanças, uma vez que eu trago a consciência da mudança que eu quero fazer. Então a sua mente é a sua maior arma para poder fazer as mudanças que você quer fazer na sua vida. Mas é fácil fazer isso, Ricardo? Pessoal, não estou falando que é fácil. É um processo que exige dedicação.
É um processo que exige, pessoal, autoconsciência, entende? Então, é fácil? Não é fácil. Mas pior é viver do jeito que está. O pior é a pessoa aceitar. Tem pessoas que elas dizem, não, eu nasci assim, e a pessoa fala que vai morrer daquele jeito. E não é, pessoal, nós não somos obrigados a conviver a vida inteira do mesmo jeito, a ser as mesmas coisas. Eu tenho uma frase que eu costumo dizer o seguinte: ninguém é obrigado a ser quem sempre foi, pessoal. Nós temos esse poder, nós temos nas nossas mãos, ou melhor, na nossa mente, esse poder de fazer essa transformação na nossa. Então, mas como é que eu faço isso? Como eu disse, pessoal, a primeira coisa que eu tenho que ter é consciência. Que o meu subconsciente, pessoal, durante a vida inteira, ele armazenou imagens, armazenou palavras, armazenou crenças, bloqueios. A vida inteira você estava absorvendo as coisas à sua volta. Então, você veio de um processo, de um treinamento familiar. Então, tudo que você é hoje, pessoal, a sua mente, a sua questão econômica, financeira, social, seu meio de convivência, sua religião, a sua vida hoje, ela foi um processo de treinamento. Você foi treinado para ser quem você é hoje. Então, você agora vai precisar, pessoal, passar por um processo, e é onde eu vou ensinar aqui nesse vídeo, e onde que eu vou passar para vocês. Inclusive, se não der tempo para falar tudo nesse vídeo, pessoal, nós vamos gravar um outro vídeo, não tem problema. O importante é você sair daqui hoje tendo a consciência que você tem a capacidade de fazer a mudança que você quer na sua vida. Ninguém vai sair desse vídeo aqui, pessoal, sem ter a sua mentalidade, pelo menos consciente, que é possível se fazer mudança. Então, você foi programado. A primeira coisa que você já precisa aceitar. Até porque toda cura, toda transformação na nossa vida, pessoal, ela primeiro passa pelo processo de aceitação. Eu preciso aceitar quem eu sou. Tem pessoas que vivem a vida inteira vivendo de aparência, ao invés de aceitar quem elas são. A pessoa acha que colocar uma roupa de marca, comprar um carro que muitas vezes ela teve que parcelar em várias vezes para poder impressionar vizinho. Você entende? Comprar uma casa que muitas das vezes não está dando conta nem de pagar para poder impressionar a mulher, para impressionar pessoas. E muitas das vezes essa pessoa hoje é uma pessoa que está vivendo frustradamente, porque sabe que está com a corda, literalmente com a corda no pescoço. Então, a ideia desse vídeo hoje é trazer consciência para você de como conseguir fazer essas mudanças na sua vida. Então, você primeiro tem que ter a consciência que a partir de agora você vai ter que investir tempo. Muitas das vezes você vai ter que investir dinheiro também. O bom do autoconhecimento, pessoal, que hoje nós temos aí materiais totalmente gratuitos na internet. Inclusive esse canal, pessoal, falo sobre crenças limitantes, que é o que eu vou falar um pouco aqui, não no total, só vou falar resumidamente, mas tem vídeo no meu canal aí falando a respeito sobre bloqueios emocionais e sobre crenças limitantes. Então, se você não assistiu, volta lá e assiste esse vídeo falando a respeito disso. Então, a primeira questão é entender que a mudança ela passa pelo processo da mente. Não tem como fazer mudança se eu não mudar a minha estrutura psicológica, ok? Então, tendo essa consciência, pessoal, que nós somos fruto dessa reprogramação mental, sabendo que hoje, todas as nossas experiências que nós vivenciamos hoje, os tipos de pensamento que nós carregamos hoje, a visão de mundo que nós temos, você precisa agora se tornar, pessoal, mais consciente do que a sua própria consciência. Então, em outras palavras, eu vou te explicar como que funciona isso. Todas as vezes que você tiver, pessoal, um tipo de pensamento,
E principalmente agora que você está assistindo esse vídeo, você vai ter consciência a respeito disso que eu estou falando. Uma vez que eu entendi, Ricardo, eu já entendi que eu tenho todos esses padrões que você falou. Como que eu faço agora para poder lidar com essa situação? Se tornar consciente que a mudança agora é a sua responsabilidade. Esse é o primeiro passo. Então você se tornar consciente de que você tem esses padrões, você tem essas crenças, você tem esses bloqueios, você tem essas aversões que eu falei aqui, e que a partir de agora você está retomando o controle da sua vida. Você está retomando o controle da sua mente. E como que eu faço isso? Pessoal, vou explicar. Vamos por parte, porque não adianta eu já ensinar as técnicas para isso se eu não explicar primeiramente para vocês como é que funciona. Então vamos com calma, vamos por cada etapa desse vídeo, não vamos pular essas etapas. Então o primeiro passo, pessoal, ter a consciência. O segundo passo é me tornar autoconsciente de tudo isso. Então, saber que tudo isso que foi falado aqui, realmente você passa por isso, você tem esses padrões, você tem essas crenças, parar com essa autonegação. Não, eu não sou assim, não. Isso aí, entendeu? É como eu disse, as pessoas que dizem, eu nasci assim, vai morrer assim. Parar de negar a realidade, pessoal. Aceitar é o maior passo para a mudança que você quer fazer na sua vida. Então, aceitar que você tem esses padrões e, a partir de agora, se tornar consciente de querer fazer as mudanças que você quer fazer. E agora, nós vamos falar o seguinte, já que você agora sabe que você passa por esse processo, qual que é o segundo passo agora principal, Ricardo? Identificar, pessoal, quais são esses padrões que me impede, que me limita de alcançar o sucesso que eu quero alcançar. Então, nós precisamos identificar esses padrões, pessoal. Não tem como, é como eu disse, não tem como pular etapa. Por isso, inclusive, pessoal, você que chegou nesse vídeo hoje e que ainda não assistiu os nossos vídeos anteriores, eu indico vocês, pessoal, assista aos nossos vídeos a respeito de como identificar as crenças. Porque se você não identificar essas crenças que você carrega e listá-las e trazer a consciência a respeito disso, você não vai conseguir dar o próximo passo. Então, antes mesmo, assim que esse vídeo terminar, volta nos nossos vídeos anteriores lá sobre identificando as crenças limitantes. Então, vamos lá. Então, eu preciso identificar que eu tenho essa crença. Por quê, Ricardo? Mas você já falou, eu já sei que eu tenho. Mas só saber não é o suficiente. Você precisa agora, pessoal, identificar uma por uma. Então, se você carrega a crença limitante, pessoal, de escassez, se você carrega a crença limitante, como eu disse, de achar que não é capaz, de achar que não é bom o suficiente, de achar que todo mundo é melhor e você é o pior, de achar que é o patinho feio da família, de achar que nasceu para isso mesmo e não tem jeito, não tem como mudar. Você precisa agora identificar essas crenças. Então, identificar essas crenças, pessoal, é um dos maiores pilares para poder reprogramar a sua mente para o sucesso. E como que eu faço isso? Pessoal, se perguntando. Faça-se para você mesmo essa pergunta. Por exemplo, vou citar aqui. Qual é o sentimento que eu tenho quando alguém fala comigo sobre riqueza? Qual é o sentimento que você tem quando eu falo essa palavra riqueza? Prosperidade, sucesso. Se quando eu estou falando a respeito disso aqui, você está aí do outro lado debatendo, sucesso é só para quem é rico, sucesso, dinheiro é só para quem é rico. Se você está debatendo comigo a respeito disso, já é um grande sinal que você está com uma crença limitante
com um bloqueio que está te impedindo de alcançar o sucesso e de alcançar a riqueza. Outra coisa, quando você fala, eu vou citar algumas coisas aqui, enquanto eu falo a respeito dessas coisas, você vai identificando aí em você mesmo. Então, por exemplo, quando eu falo de riqueza, de ganhar dinheiro, de enriquecer, de prosperar, ou quando eu falo de pessoas ricas, qual que é o sentimento que te vem? Qual é o pensamento que te vem na sua mente quando nós falamos sobre pessoas ricas? Você acha que o rico é trapaceiro? Você acha mesmo que o rico é enganador? Que o rico não vai para o céu? Que o rico são pessoas trapaceiras? É essa a imagem que você tem? Então você precisa agora identificar essa crença, registrar ela, de preferência, pega aí, pessoal, sempre costumo dizer nos meus vídeos, sempre quando começar um vídeo, de preferência esteja aí, pessoal, com um caderno, com um papel, uma caneta do lado, para você anotando e identificando se você tem essas crenças. Outra coisa, pessoal, como no meu canal já tem vídeo falando sobre crenças limitantes, eu não vou ficar aqui falando muita coisa a respeito de crenças limitantes. Se vocês quiserem saber sobre crenças limitantes no total, já tem vídeo no canal Psique Ativa ensinando como identificar as crenças limitantes. Então só vou resumir aqui, ok? Volta lá, assiste os nossos vídeos anteriores. Então, qual que é o pensamento que você tem? O que te vem à mente quando nós falamos sobre o rico? O que te vem à mente quando nós falamos sobre casamento, sobre trabalho, sobre sucesso, sobre dinheiro, sobre essas coisas? Então, as respostas que te vier à mente agora, isso aí vai demonstrar de fato quais são os tipos de crenças e os tipos de bloqueio que vocês tá carregando na sua mente. E uma vez, pessoal, que você tem aversão a essas coisas, você nunca vai conseguir alcançar sucesso. Porque como você vai alcançar sucesso e dinheiro se você acha que esse tipo de pessoa é trapaceira, enganadora? Porque aí vai ir contra os seus valores. Aí aquilo que a gente falou, você sempre vai falar, não, mas então, como minha mãe e meus pais falavam que rico não vai para o céu, que o rico é trapaceiro, enganador, eu não quero ser rico. Então você mesmo acabou de declarar uma coisa, entende? E aí não faz sentido. Então vai ser uma dissonância cognitiva, vai ser duas coisas completamente diferentes. Então nós precisamos entender isso, tá? E para ter prosperidade, sucesso, pessoal, vocês têm que estar em alinhamento de pensamento, sentimento e também as suas ações, ok? Então, outra coisa, quais são os seus medos, pessoal? As suas inseguranças, entende? Qual que é os medos, as suas inseguranças em relação às coisas que nós estamos falando aqui? Você carrega insegurança? Você carrega medo, você tem medo de ficar rico. Ah, eu tenho medo de ficar rico, porque se eu ficar rico as pessoas vão começar a me invejar. Ah, eu tenho medo de ficar rico porque senão eu corro o risco de ser roubado. Ah, eu não quero ficar rico por causa disso. Então, você precisa identificar essas crenças, esses medos, porque esses medos e essas crenças estão atrapalhando você de alcançar esse sucesso que você quer alcançar. Outra coisa principal, pessoal, para fazer essa mudança de mentalidade, quais são as desculpas que você está dando para você mesmo? Ah, amanhã eu começo a mudar, amanhã eu começo a ler um livro, amanhã eu começo a desenvolver o autoconhecimento. Ah, sempre dá. E você sempre coloca coisas na frente e sempre como se diz, e a prioridade principal, que é a mudança da sua vida, você sempre está deixando por último. Então, quais são as desculpas que você está dando para si mesmo quando o assunto é fazer mudança da sua vida? Então, você precisa ter isso na sua consciência, ok? Outra coisa principal, pessoal, como eu já falei aqui, olha só o que eu coloquei aqui, pessoal, nesse resumo. Essas crenças podem ter sido formadas na infância. Na maioria das vezes foi na sua infância mesmo. Por experiências passadas ou por influências de outras pessoas. Uma vez identificando, você pode começar a desafiá-las. Então, o que eu
penso com isso, pessoal? Estudando aqui, analisando antes de gravar esse vídeo, você precisa agora fazer um autoquestionamento. Não aceitar esse tipo de pensamento. Então, todas as vezes que você... É uma luta, pessoal. Inclusive, vou falar mais abaixo aqui a respeito disso. Isso é uma batalha na sua mente a partir de agora. Fazer mudança de mentalidade é uma batalha, tá? Você precisa vencer ela. Então, vamos lá. O maior gigante está na sua mente. Entenda isso. Então, uma vez que eu entendo que essas crenças estão lá, eu preciso agora, pessoal, começar a questionar essas crenças. Então, todas as vezes que vier, por exemplo, vou ensinar vocês como fazer isso, porque mais do que falar é ensinar. Todas as vezes que tiver um pensamento falando para você, por exemplo, a respeito de dinheiro, você precisa já vir com o seguinte questionamento. Quando vier aquele pensamento, mas ganhar dinheiro é desonesto, você já vem com autoquestionamento falando, não, o dinheiro é meu amigo, ter dinheiro é bom. Então você precisa começar a fazer esse questionamento todo o tempo. O rico é bom. Quando você vier com aquele pensamento, que o rico é desonesto, você já começa a questionar, não, os ricos são bons, são as pessoas que são ricas e são prósperas, que abrem empresas, que oferecem oportunidade de trabalho para as pessoas. Hoje, se você tem um emprego, provavelmente é porque alguém rico abriu uma empresa e te deu essa oportunidade de negócio. Então você ficar o tempo todo nessa aversão a pessoas que têm dinheiro, porque o cara tem uma BMW, porque o cara tem uma moto. Então essa aversão dessas pessoas está fazendo com que você crie um bloqueio na sua vida e impedindo você de ter o sucesso que você quer alcançar. Então você precisa questionar os seus pensamentos a respeito disso. Como eu disse, no caso das mulheres, por exemplo, que sempre fica falando, né? Homem não presta, todo homem não presta. Então, se você não quebrar essa crença e começar a questionar esse tipo de pensamento e começar a declarar, não, os homens são bons, claro, existe uma parcela de homens de mau caráter, claro, pessoal, nós não estamos negando que não exista, mas o que nós estamos falando aqui, que nós não podemos julgar todo o mundo inteiro por causa de alguns homens que não valem nada, né? Assim também como tem mulher também, que infelizmente também, né, pessoal, são mau caráter. Então vamos falar para os dois lados aqui para não ficar uma balança para um lado só. Então, como existe também mulheres mau caráter, mas existe também muitas mulheres honestas. Existem muitas mulheres que querem ter filhos, que querem ser mães, querem ter um lar, querem ser boas esposas, querem ser fiéis aos seus maridos, assim também como existem muitos homens também, ok? Então nós não podemos julgar isso. Então você precisa questionar essas crenças que você carrega da sua infância, principalmente no caso de filhos que foram criados em famílias separadas, tá? Que os pais eram divorciados. Isso fica a dica para vocês aqui, que tem aí essa aversão. Agora, como que eu faço isso? Mais uma vez vou ensinar, pessoal. Substitua os pensamentos negativos pelos pensamentos positivos. Então, pessoal, você precisa agora, como eu disse, você precisa fazer uma troca, sabe? Não é aquilo que eu não quero, é aquilo que eu quero para a minha vida agora. Porque tem pessoas também que não entendem justamente esse processo. Às vezes as pessoas estão falando, por exemplo, a pessoa fala, olha, eu não quero ficar, a pessoa fala que não quer ficar desempregada, ela está trabalhando e aí ela fala, eu não quero ficar desempregada. Você está falando errado, entende? Então você precisa agora, pessoal, a trocar a sua fala, trocar os seus pensamentos. Então quando você perceber, por isso que eu falei, pessoal, e eu vou falar mais abaixo aqui como que você vai fazer isso. Você precisa agora ser um verdadeiro guarda dos seus pensamentos, um vigilante dos seus pensamentos. Você vai começar agora a ter que aguardar os pensamentos que te vêm à mente.
Porque todas as vezes que te vir um pensamento como esse, você vai ter que começar a questionar aquele pensamento e rejeitá-lo, não aceitá-lo. E no lugar daquele pensamento, colocar um pensamento positivo. Então você começa a declarar coisas positivas a respeito daquilo. Como eu disse, os homens são bons. A pessoa que está em busca de um casamento, olha, eu vou me casar bem, eu vou achar um marido fiel. No caso das mulheres, a mesma coisa. No caso de dinheiro, a pessoa começa a declarar: eu sou rico, eu sou próspero, a prosperidade anda comigo, eu sou sábio, eu sei tomar boas decisões. Então, pessoal, nós precisamos trocar esse tipo de mentalidade. É isso que é reprogramação mental. Você precisa reprogramar a sua mente para você conseguir obter o sucesso que você quer, ok? Então nós precisamos estar atento a isso. Então, olha o que eu coloquei aqui para vocês, para poder ajudar mais ainda vocês. Quando você identificar um pensamento negativo ou limitante ou de escassez, substitua-o por um pensamento positivo, um pensamento empoderador. Por exemplo, quando você achar que não é bom o suficiente, pessoal, comece a dizer coisas positivas. Fala: olha, eu sou bom, eu sou ótimo na minha profissão, eu sou bom no que eu faço. Entende? Você precisa começar a reverter esta fala, porque você está declarando sobre a sua vida coisas negativas, então você vai acabar colhendo isso. Então você começa agora a declarar que você é bom. Você começa a declarar que você vai dar conta de alcançar tal resultado. Você vai começar a fazer afirmações positivas. Mas como eu disse, se eu falar: Ricardo, é fácil? Não é fácil, pessoal. Isso é uma questão de resistência todos os dias. Assim como você levou uma vida inteira, pessoal, para poder ser programado da forma que você foi, agora vai levar tempo também para você se reprogramar nessa nova etapa na sua vida. É como se fosse, pessoal, um vício. A pessoa que tem um vício, a pessoa precisa passar por quê? Por um processo de reabilitação. Então, em outras palavras, pessoal, mudança de mentalidade é uma reabilitação da sua mente. Então você vai ter que mudar os seus pensamentos, você vai ter que passar por um processo e, de preferência, muitas das vezes eu até costumo dizer, pessoal, que vai ter momentos que, se for possível, eu sei que não é o caso de todos, tem momentos que às vezes é melhor até você se retirar, sabe? Você tirar um tempo para você, se você tiver nessa condição de poder fazer isso, Porque tem pessoas hoje que trabalham em casa, home office, tem pessoas que, de certa forma, tem um trabalho que tem como ela fazer isso. Não é o caso de todos, Tem muitas pessoas que trabalham CLT e não tem condição de fazer isso, mas isso não é um motivo impossível de você alcançar. Isso não é um bloqueio, tá, pessoal? Um impedimento. Mas se você hoje tem um tempo para poder fazer isso, seria melhor ainda, tá? Você desenvolver o autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Então, assim, porque isso você vai ter mais tempo para trazer a consciência a respeito disso. E é como eu disse, então é um processo de reabilitação dos seus pensamentos. Então é uma trocar os pensamentos negativos por pensamentos positivos. Isso vai ajudar e muito, pessoal, você nesse processo de reprogramação mental. Então, outra coisa, pessoal, que era o que eu queria falar com vocês. Lembrar que a partir de agora, pessoal, entre aspas, a sua mente é um campo de batalha. Literalmente, pessoal, a sua mente é um campo de batalha. Então, você vence as suas guerras, pessoal, na sua mente. Você vence em qualquer área da sua vida, vencendo em primeiro lugar na mente. Se você não vencer na mente primeiro, pessoal, a sua mente, como eu disse, é o seu maior gigante. Então, o primeiro lugar que você tem que atingir com tudo, que você tem que investir com todo o seu potencial, seja em recurso financeiro, seja através de conteúdos na internet, de autoconhecimento, como esse vídeo, como esse canal, como tantos outros, podcasts, leituras de livros.
Entende? Então, você agora, pessoal, vai ter que fazer esse processo de vencer os seus pensamentos. Recodificar a sua mente. É como se você pegasse, entre aspas, aqueles drivers mentais que já estão aí, já está codificado na sua estrutura psicológica, pessoal. Já está aí. Mas, o que você vai precisar fazer agora? Você agora vai ter que pegar agora, pessoal, esses drivers mentais novos e inserir na sua mente ao ponto de que isso vai criando com o tempo, né, paciência e persistência, isso vai criando raízes na sua mente. Então vai chegar um tempo, não é que você não vai ter essas crenças mais, não é que você não vai ter mais todos esses bloqueios, mas de certa forma, os drivers mentais novos, essa mudança de mentalidade vai fazer com que você consiga ter controle sobre esses hábitos, sobre esses padrões. Então, todas as vezes que esses padrões antigos, eles de certa forma tentarem ressurgir, os novos padrões mentais, eles vão estar ali de certa forma como se fosse como uma espécie de escudo e proteção para não te deixar cair mais naqueles hábitos antigos, ok? Então, nós precisamos entender isso. Olha o que eu anotei aqui, pessoal. Lembre-se, sua mente é um campo de batalha. E você deve ser um guardião deste lugar. Não permitindo invasores. Entende? Então é o seguinte, pessoal. Quem são os invasores? Pessoal, tudo que você coloca de ruim dentro da sua mente. Tudo que você permite os seus olhos ver que de alguma forma acione esses gatilhos desses drivers antigos. E isso aí, pessoal, é um assunto já para um outro vídeo, né? Onde nós vamos falar sobre os gatilhos mentais. Quais são as coisas que acionam esses gatilhos? Isso é tema para o nosso próximo vídeo, tá? Nós vamos falar a respeito disso, mas como é muita coisa, não dá para falar tudo num vídeo só. Mas nós vamos falar sobre os gatilhos que acionam aí, de certa forma, esses padrões antigos na sua vida. Mas já para adiantar aqui, pessoal, só para você já entender algumas coisas, o que faz, Ricardo, com que acione esses drivers mentais antigos? Pessoal, músicas, coisas que você assiste na televisão, coisas que você vê, ambientes, pessoas que você já se relacionou aí no seu passado. Então, tem coisas que nós precisamos tirar, pessoal. Quando nós falamos de reprogramação mental para o sucesso, a primeira coisa que tem que vir à sua mente é que tem muita coisa que você vai ter que remover da sua vida. Mas isso é coisa para outro vídeo, não vai dar tempo de falar tudo aqui, tá? Vamos nos manter aqui. Nos próximos vídeos nós vamos falar sobre os gatilhos mentais e todas essas outras coisas. Então, pessoal, lembrar a respeito disso. A partir de hoje você é um guardião. É a sua missão, pessoal, maior, ser um guardião da sua mente, ser um guardião dos seus pensamentos, guardar os seus pensamentos, guardar as coisas que você escuta, as palavras que saem da sua boca, as coisas que você coloca sobre os seus olhos, porque tudo isso aí, de certa forma, vai fazer com que acione esses gatilhos antigos. E uma das coisas principais, pessoal, principalmente as pessoas que inseriram em você, de certa forma, esses drivers mentais antigos. Então, eu não vou nem falar aqui, porque eu sei que tem muitas pessoas aí, né, que hoje ainda moram na casa dos pais. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que ainda dependem de morar na casa dos pais, de certa forma, mas infelizmente, pessoal, muitos desses tutores aí, os nossos cuidadores aí na nossa infância,
foram pessoas que já teve essa influência na nossa vida e ainda, de certa forma, se você deixar, elas vão continuar te influenciando e você não consegue fazer essa mudança, tá? Depois eu vou fazer um vídeo falando a respeito disso, mas por enquanto vamos nos atentar. Só que, antes de dar continuidade nesse vídeo, pessoal, eu queria indicar um livro para vocês aqui. Eu posso indicar um livro para vocês rapidamente? Então, pessoal, antes de continuar esse vídeo, eu quero indicar um livro para vocês. Esse já está bem, né? Porque é um livro, eu já li ele várias vezes. Então, assim, ele está ali no meu stand de livro ali. Mas aqui, pessoal, esse aqui é um dos ótimos livros para você obter. Tá? Ele é um livro da Joyce Meyer, chama Campo de Batalha da Mente, tá, pessoal? Um livro que eu super indico, já li umas 4 vezes e posso dizer, é um livro extraordinário para quem quer também fazer essa mudança de mentalidade. Tem outros ali também, mas para não tomar todo o nosso tempo, esse é um livro dos que eu indico para você ler, tá? Compra aí, adquire um livro desse, tá bom? Pesquisa aí no YouTube, é um livro da Joyce Meyer chamado Campo de Batalha da Mente, vencendo a batalha em sua mente, ok? Que indicar esse livro aqui para vocês que pode ser interessante para vocês. Agora, vamos lá. O próximo passo, já entendemos que é necessário mudar os pensamentos, pessoal, mudar a mentalidade, né? Como que eu faço agora? Agora eu quero passar alguns modos que você pode utilizar para fazer essa mudança na sua mentalidade, ok? Vamos falar por partes agora, tá bom? Vou ensinar vocês como fazer para poder fazer essa mudança de mentalidade. Então vamos lá para o passo 5º, pessoal, que ele é um dos principais para fazer essa mudança.